Capítulo 27. Gassin, sul da França, 1944. Alguém está chegando. Jacques gritou. Onde está Sofia? No porão, dormindo. Connie respondeu imediatamente, colocando-se em estado de alerta. Vá até lá e avise-a de que não deve gritar. Imóvel, Jacques espiava pelo olho mágico da porta da cave. Espere, é Armand. Ele comentou, virando-se para Connie com um suspiro de alívio e abriu a porta para recebê-lo. Connie observou Armand enquanto ele encostava sua bicicleta contra a parede externa e entrava no lugar. Depois de um mês sem ver ninguém além de Jacques e Sofia, Connie estava extraordinariamente feliz ao se deparar com o seu rosto sorridente. Os dois homens se abraçaram da maneira íntima que era peculiar aos franceses e Jacques conduziu Armand pela passagem até sua casa. Sente-se, meu amigo, e compartilhe as notícias. Faz tempo que não recebemos nenhuma. Constance, você poderia preparar um pouco de café? Connie assentiu, relutante, querendo ouvir cada fragmento de informação que Armand tinha a oferecer. Sua função atual de servir como governanta e consoladora para Sofia, uma Sofia que durante o último mês se recusava a sair da cama no porão para respirar ar puro no jardim murado do château. Não comia direito e não reagia aos pedidos de Connie, para que não entregasse os pontos. Estava ficando cada vez mais difícil. Colocando 3 xícaras apressadamente numa bandeja e despejando o café nelas, Connie as levou para a sala de estar. Obrigado, Constance, e feliz ano novo para você. Armand disse enquanto retirava uma das xícaras da bandeja e bebia o conteúdo com gosto. Rezemos para que 1944 seja o ano da libertação de nosso país. Jacques acrescentou convicto. Sim, disse Armand, assentindo enquanto retirava um embrulho da bolsa. Isto é para a Mademoiselle Sofia. Mas tenho certeza de que ela não se importará se você abri-lo, madame. Há boas notícias aqui. Connie pegou o embrulho e o abriu. Olhou para o tecido verde claro que forrava a capa do livro e depois para o título do livro e sorriu. É o volume 2 da História das Frutas Francesas, comentou olhando para Jacques com os olhos brilhantes. Um livro que eu adorava e que estava na biblioteca de Edward, em sua casa de Paris. Isso significa que ele está a salvo? Sim, madame. Edward está em segurança. Armand confirmou. E mesmo em seu esconderijo está ajudando nossa luta. Tenho certeza de que Mademoiselle Sofia vai ficar mais animada ao saber que seu irmão está vivo e bem. E quem sabe ele poderá retornar antes do que pensamos. Mas ele está afastado daqui justamente para proteger a irmã. Você sabe como ele conseguiu escapar? Edward estava muito doente quando partimos, disse Connie, apertando o livro contra si, como se fosse um talismã. Não conheço os detalhes, madame, mas infelizmente ouvi relatos de que a agente britânica que salvou sua vida foi morta, recentemente pela Gestapo. Os tempos atuais são perigosos, madame, mas pelo menos Herói está a salvo. Sabe alguma coisa sobre Sarah? Não há qualquer notícia sobre ela, eu lamento. Armand disse, balançando a cabeça com tristeza. Como várias outras pessoas, ela simplesmente desapareceu. E como está Sofia? Jacques e Connie se entreolharam. Ela não está mal. Jacques disse enfastiado. Está triste por causa de seu irmão e sente falta da liberdade. Mas o que podemos fazer até que a guerra termine? Diga-lhe que não deve perder a esperança, tudo vai acabar rapidamente. E todos nós sairemos dessa escuridão. A data da invasão dos aliados está chegando e nós estamos fazendo o que podemos para ajudá-los. Armand disse sorrindo para Connie.
A fé e a esperança nos olhos do homem a ajudavam a restabelecer suas próprias forças. Bem, preciso ir agora. Jacques e Connie o observaram enquanto pedalava sua bicicleta para longe, sentindo-se gratos pela mudança na vida solitária que vinham tendo. Sofia podia se sentir uma prisioneira no porão do chateau, mas na superfície seus carcereiros se sentiam igualmente pressionados pela responsabilidade de protegê-la. Como ela está hoje? Jacques perguntou enquanto Connie levava as xícaras de café para a cozinha. Como sempre, é como se houvesse desistido de viver. Talvez as notícias de que seu irmão esteja a salvo e com saúde ajudarão a animá-la. Jacques disse, dando de ombros. Vou descer e contar a ela, Connie disse. Jacques assentiu em silêncio quando Connie voltou à cozinha. Ela pegou uma jarra lacrada com leite na despensa, colocou-o na bolsa de lona que usava para levar suprimentos até o porão e colocou-a sobre os ombros. Tente estimulá-la a sair um pouco do porão para tomar ar fresco. Jacques acrescentou, vou tentar. Connie se enfiou no enorme barril de carvalho, removeu o fundo falso, acendeu o lampião a óleo e iniciou a jornada pelo túnel. A jornada que a apavorou na primeira vez agora era parte da sua rotina diária. Quando alcançou a porta, ela abriu e percebeu pela luz fraca e cinzenta da pequena janela que Sofia ainda estava dormindo. Já era quase hora do almoço. Sofia, acorde! Connie disse agitando-a suavemente. Tenho boas notícias. Sofia rolou sobre a cama e se espreguiçou. Sob a camisola branca já era possível perceber que sua barriga estava maior. O que houve? Um mensageiro acabou de trazer ótimas notícias. Seu irmão está a salvo. Ouvindo aquilo, Sofia se sentou sobre o colchão. Ele está vindo até aqui? Ele virá para me tirar deste lugar? Talvez ele não demore, Connie mentiu. Mas não é ótimo saber que ele está bem? Ele nos mandou o livro sobre as árvores frutíferas, lembra? Você desenhava as frutas descritas aqui quando estava em Paris. Sim, Sofia disse erguendo os joelhos até a altura do peito e colocando os braços ao redor deles. Eram dias maravilhosos. E eles voltarão, Sofia, eu prometo. E logo ele virá até aqui para me tirar deste inferno, ela disse com o rosto virado para um ponto em meio à escuridão. Ou talvez Frederick. Sofia disse subitamente, agarrando a mão de Connie com força. Você não imagina a saudade que eu sinto dele. Imagino sim. Existe uma pessoa de quem sinto tanta saudade quanto você sente de Frederick. Sim, do seu marido. Repentinamente toda a energia de Sofia abandonou e ela voltou a se deitar na cama. Mas eu não consigo acreditar que esta guerra acabe algum dia. E acho que vou morrer aqui neste lugar miserável. Essas eram as palavras que Connie ouvia dia após dia nas últimas semanas. Por sua própria experiência, sabia que não havia muito o que dizer ou fazer para tirar Sofia daquele torpor. A primavera está chegando, Sofia. É a chegada de uma nova era. Você precisa acreditar nisso. Eu quero acreditar, eu realmente quero. Mas sozinha aqui embaixo à noite acho muito difícil conseguir acreditar em algo bom. Eu entendo que deve ser muito difícil para você, mas não pode perder a esperança. As duas mulheres ficaram sentadas em silêncio na penumbra. Connie ponderava porque Sofia ainda não havia mencionado o fato de que estava grávida. Com certeza já deveria saber, com as mudanças pelas quais seu corpo passava. Várias vezes sentira vontade de conversar com ela a respeito. Como sempre esteve tão protegida por Edward e Sarah, talvez isso significasse que ela não sabia o que estava lhe acontecendo.
Pelas suas contas, aquela mulher daria à luz um bebê em menos de 6 meses. E naquele momento, Connie tinha certeza de que aquilo era a única coisa que poderia tirar Sofia do desalento em que se encontrava. Teria que tocar no assunto. Sofia, você sabe que dentro de pouco tempo dará à luz um bebê? As palavras ecoaram pelo ar úmido e fétido por tanto tempo que Connie imaginou se Sofia havia voltado a dormir. Finalmente Sofia falou: sim. E é o bebê de Frederick? É claro que é. Sofia estava indignada com a pergunta. E você sabe que mulheres grávidas precisam fazer de tudo para que seus filhos estejam bem nutridos? Não apenas com comida, mas com ar fresco e boa disposição? O silêncio continuou por mais algum tempo. Há quanto tempo você sabe? Sara soube imediatamente e ela me contou, Connie respondeu. Sim, ela saberia. Sofia disse suspirando e movendo-se para encontrar uma posição mais confortável na cama. Sinto muita saudade dela. Eu sei que sente. Tento fazer o melhor que posso, mas entendo que não sou Sara. Constance disse, ouvindo o toque de frustração em sua própria voz. Me perdoe, Constance, Sofia disse. Provavelmente sentira a queda súbita na temperatura ambiente. Eu sei o quanto você se importa comigo e o esforço que faz para cuidar de mim, e sou muito grata por isso. Em relação ao bebê, eu estava envergonhada demais para lhe contar. Entendo o que significa, entendo o que eu fiz. Sofia disse, juntando as mãos em desespero, talvez seja melhor que eu morra. O que meu irmão vai dizer quando souber, meu Deus, o que ele vai dizer? Ele vai entender que você é humana e que fez o que fez por amor. Connie mentiu. E agora o fruto desse amor é uma nova vida que chegará ao mundo. Sofia, você não pode desistir de tudo, você deve lutar, como nunca lutou antes pelo bem desta criança. Mas Edward nunca vai me perdoar, nunca. E você, Constance, como eu poderia lhe dizer que na noite em que meu irmão estava fora de Paris, eu a enganei e levei Frederick até o meu quarto e me deitei com ele, por minha livre e espontânea vontade? Você deve me odiar. Sofia disse, balançando a cabeça desesperada. E aqui está você cuidando de mim simplesmente porque é uma mulher gentil e não tem outra alternativa. Mas, Constance, você não entende o que é ser um fardo para todos à sua volta. Desde a infância eu nunca pude ser deixada sozinha, pois podia cair no chão e me machucar. Todos os dias da minha vida eu não posso fazer as coisas simples que as outras pessoas podem. Preciso depender de outros para subir as escadas ou usar o banheiro, ou simplesmente me vestir com uma roupa nova com a qual não estou familiarizada. Nunca vou conseguir, como você consegue, sair pela porta da frente e caminhar pela rua. Sofia choramingou, passando os dedos pelos cabelos. Me perdoe pelo meu comodismo. Entendo. Connie disse, pousando a mão sobre o ombro de Sofia. Deve ser realmente horrível para você. Minha vida sempre foi assim, até que conheci um homem que não me enxerga como uma deficiente, que não me trata como a minha família o faz, como se fosse uma criança incapaz. Não. Frederick me trata como uma mulher. Ele ignora minha deficiência, escuta o que eu tenho a dizer sem paternalismo, ama quem eu sou por dentro. Mas, por azar, ele está do lado errado, está com os inimigos. E por causa disso eu não posso, não devo amá-lo, pois estarei traindo a minha família, o meu país, e causando-lhes outros problemas. Agora ele desapareceu e eu trago seu filho dentro de mim. É mais um fardo sobre os ombros das pessoas que estão à minha volta. Constance, você ainda se pergunta por que eu fico aqui deitada esperando e desejando morrer? Eu sei o quanto a vida de todos seria mais fácil sem mim. Connie ficou chocada com a força da explosão de Sofia.
Aquelas palavras fizeram com que ela percebesse pela primeira vez que Sofia realmente compreendia o mundo em que vivia e tinha um profundo sentimento de culpa por depender de outras pessoas. Se não fosse por minha causa, Sara não seria presa por estar naquele trem. Sofia continuou. Provavelmente ela está morta agora ou foi enviada para um daqueles campos horríveis onde acabará morrendo dentro em breve. Cone procurava pelas palavras certas. Sofia, sua presença na vida da sua família é tão valiosa que ninguém pensa nos cuidados que lhe prestam. São pessoas que amam você. E como eu retribuo esse amor? Trazendo a desgraça à minha família. Sofia balançava a cabeça, lágrimas corriam pelo seu rosto. Não importa o que você diga, Edward nunca me perdoará por isso. Como eu poderia contar a ele? Vamos pensar nisso mais tarde, Sofia, Cone concluiu. Por ora, o mais importante é cuidar da sua saúde e da saúde da criança também. Você deve fazer o que puder para ajudar o seu bebê a vir ao mundo. Sofia, você quer essa criança? Houve um longo silêncio antes que Sofia lhe respondesse. Às vezes acho que seria melhor se nós dois simplesmente nos deitássemos aqui embaixo e morrêssemos. Mas em seguida penso que todas as pessoas que amei se foram e que a vida dentro de mim é tudo o que tenho. E é uma parte dele, uma parte de Frederick. Oh, Constance, estou tão confusa. Não me odeia pelo que fiz? Não, Sofia. Cone suspirou. Eu não a odeio de maneira alguma. Você precisa perceber que não é a única mulher que se encontrou nesta situação. E não será a última. Concordo que as circunstâncias são muito complicadas, mas lembre-se de que essa vida pequena e inocente que cresce dentro de você não tem qualquer noção sobre o que aconteceu. E qualquer que seja o legado que essa criança receba, ou qualquer que seja seu futuro, você precisa dar a seu filho uma chance de viver, não é? Já houve muitas mortes, muita destruição. Uma nova vida é uma nova esperança, sejam quais forem as circunstâncias da concepção. Um bebê é um presente de Deus, Sofia. Quando terminou, Cone imaginou se sua criação católica latente fora responsável por trazer aquelas palavras emocionadas à sua boca. Percebeu que acreditava em cada uma delas. Acho que, por enquanto, tudo o que pode fazer é valorizar aquilo que está crescendo dentro de você. Acrescentou em voz baixa. Sim, tem razão, Sofia disse. Você é muito inteligente e gentil, Constance, e não há palavras para agradecê-la pelo que está fazendo por mim. Algum dia espero poder encontrar uma maneira de retribuir. Bem, talvez você possa fazer isso se não ficar enfurnada neste lugar, desejando apenas morrer. Cone sugeriu, por favor, Sofia, deixe eu ajudar você e seu bebê também. Sofia suspirou. Sim, é verdade, estou sendo egoísta em relação a mim mesma, quando tantas outras pessoas estão sofrendo muito mais. Vou tentar ter esperança de agora em diante. E talvez quando Frederick chegar poderemos traçar algum plano. Cone olhou fixamente para Sofia sem acreditar que ela ainda pensava que isso seria possível. Você realmente acredita que ele virá? Eu sei que ele virá. Sofia respondeu com toda a certeza que o amor lhe dava. Ele disse que viria me encontrar. E o meu coração sabe que ele não vai me decepcionar. Então, Sofia, você também não deve decepcioná-lo. Nos dias seguintes, Sofia reagiu. Começou a se alimentar adequadamente e subir as escadas para ir até o chateau, ou para respirar ar fresco no jardim murado, onde caminhava com Constance para se exercitar. Certa manhã, ela inspirou o ar. A primavera está chegando. Posso sentir seu cheiro. A vida vai ficar bem mais agradável.
Março chegou e com ele as flores e folhagens voltaram a cobrir o jardim murado. O château não recebeu nenhuma visita e Jacques se recusava a deixar que Connie fosse até a vila em sua bicicleta para comprar mantimentos e insistia em cuidar de todas as compras. Viviam num alerta constante em relação à possibilidade de uma visita dos soldados da Gestapo que agiam nas proximidades, mas toda a atenção que receberam nas últimas semanas foi de um recruta alemão, que chegou para exigir 100 garrafas de vinho e 2 barris de álcool para a fábrica de torpedos. Nossa vida solitária é uma vida segura, Jacques disse certa noite. Não se pode confiar em ninguém e, enquanto Sophie estiver sob minha proteção, não podemos ficar complacentes. Assim, devemos suportar a solidão e a monotonia e aproveitar a companhia um do outro até que tudo esteja terminado. Jacques disse, levantando uma sobrancelha e sorrindo para ela. Connie não tinha muita escolha além de concordar. Mesmo assim, forçada a viver com aquele estranho, havia passado a gostar bastante dele. A pele morena e os maneirismos de um camponês escondiam uma mente ágil e analítica. Quando Sofia já estava dormindo no porão, eles passavam as noites entretidos com um tabuleiro de xadrez. Connie também aprendeu muito com Jacques sobre o processo complexo da fabricação de vinho e nunca deixou de se emocionar com a devoção total ao seu amigo e patrão Edward. Por sua vez, ela lhe falava sobre a vida na Inglaterra e seu querido Lawrence, que não fazia ideia de onde ela estava. Connie sentia que existia uma escuridão perpétua tanto nos aposentos subterrâneos de Sofia quanto nos quartos do château, com suas janelas permanentemente fechadas. Ocasionalmente, ela conduzia Sofia pela escada que levava ao térreo da casa e sentava-se com ela na magnífica biblioteca que Edward e seu pai haviam criado. Pegava um livro da estante e o lia para Sofia sob a luz do lampião. Numa das estantes, Connie encontrou o primeiro volume da História das Frutas Francesas e o levou de volta à casa onde estava hospedada, para mostrá-lo a Jacques. São belos livros. Ele reconheceu enquanto folheava o volume cuidadosamente, admirando as páginas coloridas. Edward me mostrou este primeiro volume que seu pai havia comprado há alguns anos. Pelo menos estes 2 foram reunidos depois de centenas de anos. Quando a primavera chegou, o corpo de Sofia cresceu, com a gravidez avançando. Seu rosto estava rosado após passar todas as tardes sentada sob os ramos protetores da nogueira que ficava dentro do jardim murado. Sempre que Sofia estava ali para respirar ar puro, Jacques viajava a área ao redor para o caso de haver visitantes indesejados. Era tão protetor com Sofia quanto qualquer pai. Certa noite, quando Connie foi colocar Sofia para dormir no porão, Jacques pegou uma ânfora de vinho e serviu uma taça para si mesmo e outra para Connie. Sabe quando o bebê vai nascer? Ele perguntou. Pelos meus cálculos, em junho. E o que vamos fazer quando isso acontecer? Será que um bebê pode passar as primeiras semanas de sua vida num porão frio e escuro? Além disso, o que faremos se o bebê chorar e alguém escutar? E como Sofia poderá cuidar do bebê se não enxerga? Em circunstâncias normais, ela teria uma babá para ajudá-la. Mas as circunstâncias em que nos encontramos não são normais, Connie disse. Realmente não são. Bem, parece que eu serei a babá, embora não tenha a menor ideia sobre como cuidar de um bebê. Eu estava imaginando, Constance, se o melhor a fazer não seria levar a criança diretamente a um orfanato. Assim ninguém, exceto você e eu, a Mademoiselle Sophia, saberíamos de sua existência. Qual futuro esse bebê poderia ter? Jacques disse, balançando a cabeça desconsolado. Quando Edward descobrir a verdade, eu nem me atrevo a pensar no que ele fará.
Certamente essa é uma ideia a considerar. Connie concordou, embora hesitasse. Mas não é algo que devemos propor a Sofia neste momento. Ela está passando bem. Com certeza, Jacques assentiu. Mesmo assim, eu conheço um orfanato administrado por um convento em Draguignan, que cuida de casos como esse, talvez. Connie não achava que seria apropriado mencionar a ligação que Sofia estabelecera recentemente com a criança que trazia dentro de si, ou a maneira que a via como uma parte de Frederick e um símbolo do amor deles. Era uma atitude que a própria Connie havia estimulado para tentar tirar Sofia do torpor. Jacques era um homem, ele não conseguiria entender. Veremos. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. No início de maio, Armand chegou à vinícola pedalando sua bicicleta. Sentou-se com Jacques e Connie no pequeno jardim e bebeu a nova safra de rosé direto do tonel. Exausto e mais magro do que antes, ele lhes informou como os Marques, aquartelados nas encostas cobertas de floresta de Lagarde de Freinet, estavam se preparando para a invasão da região sul. Os alemães estão sendo enganados, acham que a invasão vai começar nos portos de Marseille e Toulon, mas os aliados estão planejando pousar aqui nas praias, perto de Cavalaire e Ramatuelle. E nós, a resistência, estamos fazendo o que podemos para confundi-los e dificultar suas vidas, ele disse sorrindo. Estamos cortando cabos telefônicos, explodindo pontes ferroviárias e capturando seus comboios com armamentos. Há milhares de nós agora, todos lutando pela mesma causa. Os britânicos estão trazendo secretamente uma quantidade enorme de armas para nós e estamos bem organizados. Ouvi dizer que os americanos vão liderar o ataque na costa sul pelo mar. Constance, eu sei que você é treinada para fazer esse tipo de ação. Pode nos ajudar? Precisamos de uma mensageira para... Não, Armand. Até o momento ela não foi vista fora desta casa. Jacques respondeu com firmeza. E por causa disso fomos deixados em paz. Se Constance fosse avistada andando de bicicleta pela região, as coisas ficariam muito perigosas para Mademoiselle Sophia. Constance estava desanimada. Não posso usar a passagem dos fundos, Jacques. Eu quero ajudar. Eu sei, Constance. Talvez seja possível fazer isso no futuro, mas por hora é importante que você esteja perto de Mademoiselle Sophia. Jacques disse, advertindo-a com o olhar. Talvez haja outras maneiras de nos ajudar, Jacques. Armand prosseguiu. É comum termos aviadores britânicos que precisamos mandar para fora da França, através da Córcega e, ocasionalmente, precisamos de um esconderijo onde eles possam ficar até que o barco venha buscá-los. Você estaria preparado para recebê-los? Jacques suspirou, incerto do que responder. Não quero atrair atenção para este lugar. Jacques, tenho certeza de que existe uma maneira de fazer isso com segurança. Connie insistiu. Sophie está escondida no porão, longe da cave, e nós devemos fazer o que estiver a nosso alcance para ajudar a causa maior. É nisso que Edward acreditava, mesmo que significasse que teria que trocar sua família em perigo, que teria que colocar sua família em perigo. Connie enfatizou, determinada a fazer algo de útil. Sim, Constance, você tem razão. Jacques respondeu após pensar por algum tempo. Como eu posso recusar? Podemos esconder os aviadores no sótão. Obrigado. Armand disse, assentindo em aprovação. Tenho certeza de que você cuidará bem deles, Constance. Jacques disse, levantando-se. É claro que sim. Connie respondeu, pensando de forma egoísta no quanto gostaria de se juntar aos aviadores no barco que os levaria a Córcega. Eu ou alguns de meus homens entraremos em contato quando a necessidade surgir, Armand disse. Agora preciso ir.
Os primeiros 2 aviadores britânicos chegaram às 3 horas da manhã, uma semana depois. O som do sotaque britânico trouxe lágrimas aos olhos de Connie, enquanto ela os recebia trazendo-lhes comida e vinho. Deveriam ficar ali por 24 horas antes de partirem para a Córcega num barco. Ambos os homens, embora estivessem fracos e exaustos, após passarem as últimas semanas fugindo dos alemães, estavam animados com a possibilidade de retornarem para casa. Não se preocupe, garota, um deles disse enquanto ela os levava até o sótão. O domínio dos nazistas sobre a França está ficando cada vez mais fraco. Hitler está perdendo o controle. Seus próprios homens chegaram até mesmo a engendrar uma tentativa frustrada de matá-lo recentemente. De uma forma ou de outra, levará algumas semanas em vez de meses para que tudo esteja terminado. Quando partiram na madrugada seguinte, Connie entregou um envelope a um dos pilotos ingleses. Por favor, quando voltar para a Inglaterra, pode colocar isso no correio para mim? É claro que posso. É um pequeno preço a pagar pelo primeiro almoço decente que tive nas últimas semanas. Ele disse com um sorriso. Connie se retirou para seu quarto com uma sensação renovada de esperança no coração. Se o aviador conseguisse regressar, Lawrence poderia finalmente receber notícias de que ela estava viva e em segurança. Conforme o parto de Sofia se aproximava, ela lutava para subir as escadas do porão, devido à barriga enorme. Mesmo assim, tinha um ar tranquilo e gozava de ótima saúde. Connie conseguiu encontrar alguns novelos de lã e um par de agulhas de tricô no quarto da velha governanta do chateau, e sentava-se com Sofia no jardim murado durante as tardes para fazer casaquinhos, chapéus e sapatinhos para o bebê. Às vezes olhava para Sofia com um pouco de inveja, afinal, ela tinha o sonho de formar uma família com Lawrence. Agora estava vendo seu desejo de ser mãe realizado por outra mulher. Nas noites quentes, ela e Jacques frequentemente se sentavam à mesa no jardim da casa, cercados pelas videiras jovens que protegiam os brotos verdes, e pequenos que não tardariam em se transformar em uvas gordas, suculentas e bulbosas. Não vai demorar muito até chegar a época da colheita, mas não sei se vou conseguir contratar pessoas para me ajudar com esta tarefa. Jacques suspirou. Todos estão pensando em coisas mais importantes do que fazer vinho. Vou ajudá-lo, Connie ofereceu, sabendo que era um gesto inútil. Jacques normalmente teria uma dúzia de homens e mulheres, colhendo os cachos de uva desde o amanhecer até o final da tarde. É uma oferta muito gentil, Constance, mas creio que talvez precisem de sua ajuda em outro lugar. Você sabe alguma coisa sobre ajudar bebês a nascerem? Jacques perguntou. Não. Surpreendentemente, isso não fazia parte do meu curso, antes de eu chegar até aqui. Ela respondeu com ironia na voz. Nos livros que eu li, todos se ocupam com toalhas e água quente. Bem, não sei exatamente como, mas acho que vou conseguir lidar com isso quando a hora chegar. Receio que algo possa dar errado e que Sofia possa precisar de ajuda médica. O que faríamos neste caso? Não podemos nos arriscar a levá-la ao hospital. Jacques comentou preocupado. Como eu disse, farei o meu melhor. E isso, querida Constance, é só o que podemos fazer. Jacques suspirou. Os aviadores ingleses chegavam e partiam com frequência pela porta da casa de Jacques, usando o sótão para esperar pelo barco que os levaria a Córcega. Conversando com eles, Connie percebeu que o plano dos aliados para a invasão da Normandia estava próximo de ser executado. A invasão do Sul aconteceria algumas semanas depois.
Toda vez que os aviadores partiam, ela lhes entregava um envelope e pedia que o enviassem a Lawrence. As cartas sempre diziam a mesma coisa. Meu querido, não se preocupe comigo, estou bem e em segurança, e espero voltar para casa em breve. Enquanto escrevia a 5ª carta numa noite de junho, pronta para entregá-la a um aviador quando ele partisse, naquela madrugada, ela esperava que algum daqueles envelopes pudesse chegar às mãos de Lawrence. Repentinamente, Jacques entrou na sala de estar com o rosto consternado. Constance, alguém xeretando do lado de fora. Suba e diga aos aviadores para ficarem em silêncio. Vou ver quem está lá. Jacques pegou a carabina que usava para caçar, que sempre deixava atrás da porta da casa, e saiu. Depois de avisar os aviadores, Connie voltou ao andar inferior e encontrou Jacques em pé na sala de estar, com a arma apontada para um homem alto e louro, com as feições marcadas pela dor. Ele estava com os braços erguidos em sinal de rendição. Fique longe, ele é alemão. Jacques o cutucou no peito com o cano da arma. Sente-se ali, ele disse, indicando a poltrona, perto da lareira onde o homem ficaria encurralado. Quando o homem se sentou, Connie o olhou nos olhos imensos, em seu rosto emagrecido, com seus cabelos louros enlameados e o que sobrava da sua camisa, e calças envolvendo o corpo esquelético. Ela o olhava fixamente e seu coração começou a bater. Pensou que iria desmaiar com o choque. Constance, sou eu, Frederick. O homem disse, falando com a voz rouca. Talvez você não esteja me reconhecendo sem o uniforme. Connie forçou-se a voltar a olhá-lo no rosto. A expressão que ele tinha nos olhos era a única pista sobre qual dos gêmeos ele era. Ela percebeu a gentileza e o medo em seu olhar, e com um suspiro de alívio viu que ele estava dizendo a verdade. Você conhece esse homem? Jacques perguntou com o rosto transfigurado pela descrença. Sim, ela assentiu. Este é Frederick von Wendorf, e ele é um coronel da SS. Sofia também o conhece. Connie respondeu olhando nos olhos de Jacques, esperando que ele entendesse sem que ela tivesse que lhe explicar. Entendo. Jacques disse com um aceno afirmativo de cabeça, mas não baixou a arma. Virou-se para Frederick. E o que você está fazendo aqui? Vim ver Sofia, como prometi que faria. Ela está aqui. Connie e Jacques permaneceram em silêncio. Como podem ver, Frederick disse, indicando suas roupas, não sou mais um oficial do exército alemão. Na verdade, sou um homem procurado. Se me encontrarem, vão me levar de volta à Alemanha e serei fuzilado imediatamente como traidor. Jacques soltou uma risada cruel. Você realmente espera que acreditemos nessa história? Como podemos saber que isso não é um truque? Vocês alemães mentiriam sem qualquer pudor para salvar suas próprias vidas. Tem razão, senhor, concordou Frederick calmamente. Não posso provar o que estou dizendo. Tudo o que posso fazer é lhe dizer a minha verdade. Ele disse e virou-se para Connie. Depois que eu a levei, junto com Sofia e sua governanta, à estação de Montparnasse, não voltei à Alemanha. Sabia que meu irmão Falk não descansaria até que eu fosse levado à justiça por ajudá-las a escapar. Não é a primeira vez que ele duvidou da minha lealdade à causa. Parece que eu tenho muitos inimigos e nenhum amigo. A dor e a exaustão nos olhos de Frederick eram palpáveis.
Sem seu uniforme, ele parecia muito mais vulnerável. Para onde você estava viajando, Frederick? Constance interveio. Constance, meu único pensamento era conseguir chegar até aqui para ver Sofia, como prometi. Quando saí de Paris, comecei a me esconder. Viajei até os Pirineus e usei desde subornos até a gentileza de estranhos para permanecer vivo. Não me expus, chegando até mesmo a ordenhar cabras e alimentar galinhas, e esperei até que fosse seguro viajar pela França para encontrar Sofia. Parti há muitas semanas para chegar até aqui. Você conseguiu viajar uma distância muito longa, sem que fosse capturado por algum dos dois exércitos. Foi a ideia de rever Sofia que me deu ânimo para continuar. Mas tenho certeza de que minha sorte não vai durar muito tempo. Existe uma pessoa que sabe para onde eu viria e que se importa o bastante para querer me caçar. Frederick suspirou, balançando a cabeça. Não importa. Sei que a minha morte é inevitável, seja pelas mãos dos alemães, seja pelas dos franceses. Eu só queria ver Sofia uma última vez. Por favor, Constance, pelo menos me diga se ela está bem e em segurança. Ela ainda está viva? Connie percebeu que os olhos de Frederick estavam cheios de lágrimas. Sentado sob a mira da arma de Jacques, quase irreconhecível, ela sentiu que seu coração se deixava convencer pelas palavras do alemão. Ele escolheu arriscar a vida para ver a mulher que amava, em vez de escapar e salvar sua própria pele. Qualquer que fosse sua nacionalidade, perspectiva política ou mesmo o que tivesse feito nos últimos anos, ali estava um ser humano que merecia alguma simpatia. Sim, ela está segura e está bem, Connie afirmou. Jacques lhe lançou um olhar de advertência, mas Connie o ignorou. Está com fome? Duvido que tenha comido nas últimas semanas. Constance, qualquer coisa que você tenha sobrando será bem-vinda. Mas, por favor, me diga, Sophie está aqui, posso vê-la? Frederick implorou. Vou lhe trazer comida e então conversaremos. Jacques, pode baixar a arma. Frederick não vai nos fazer mal. Você tem a minha palavra. Por que não sobe até o sótão e diz aos nossos amigos que não há razão para pânico? É apenas um parente que veio fazer uma visita, mas, mesmo assim, eles devem continuar escondidos. Se você acha que podemos confiar nele... Jacques disse lentamente, baixando a arma com relutância. Confiarei. Sei que podemos. Connie assentiu, deliciando-se com a sensação de tomar o controle da situação. Bem, Frederick, venha até a cozinha e conversaremos enquanto lhe preparo algo para comer. Com algum esforço, Frederick se levantou, e Connie percebeu que cada passo que ele dava exigia esforço. Havia alcançado o fim da jornada, e a exaustão, a fome e o desespero estavam tomando o lugar da adrenalina. Connie fechou a porta da cozinha firmemente e indicou que Frederick deveria se sentar numa cadeira de madeira em frente à mesa. Constance, por favor, ele implorou novamente. Ela está aqui. Sim, Frederick, Sophie está aqui. Oh, meu Deus, meu Deus. Frederick disse, enfiando a cabeça nas mãos e começando a chorar. Às vezes, enquanto estava vindo para cá, dormindo em valas e procurando restos de comida no meio do lixo, eu pensava comigo mesmo que ela poderia estar morta. Imaginei isso tantas vezes, Frederick enxugou o nariz na manga da camisa e balançou a cabeça. Me desculpe, Constance, entendo que não sinta simpatia por mim, mas você não faz ideia do inferno pelo qual passei para conseguir encontrá-la. Beba isso aqui, ela disse.
colocando um copo de vinho na frente do alemão e tocando-o gentilmente no ombro. Estou pasmada por você conseguir chegar até aqui vivo. O que me ajudou foi o fato de que tanto os franceses quanto o meu próprio povo saberem que alguma coisa está prestes a acontecer. A França está tomada pelo caos e a resistência ganhou força. Eles... Frederick se corrigiu imediatamente. Estão tendo dificuldades para impedir suas ações. E o último lugar em que qualquer pessoa esperaria me encontrar seria na França. Qualquer pessoa, exceto uma. Aí está, coma. Connie disse, oferecendo-lhe um pedaço de pão e fatias de queijo. Eles já vieram até aqui para revistar o château? Frederick perguntou enquanto enfiava o pão e o queijo na boca sem se preocupar em mastigar. Sim, já revistaram o lugar e não encontraram nada. Jacques e eu estamos fazendo de tudo para que o château permaneça fechado. E Sofia continue escondida. No momento, ninguém suspeita de que ela está aqui. E Edward, ele está aqui também? Não, ele sabia que sua presença aqui colocaria a irmã em perigo. Bem, não posso ficar por muito tempo. Sei que cada segundo que passo nesse lugar coloco suas vidas em risco. Frederick disse engolindo os últimos pedaços de pão e queijo com um largo gole de vinho. Portanto, verei Sophie e depois partirei. Pode me levar até onde ela está? Eu lhe suplico, Constance, por favor. Sim, venha comigo. Connie levou Frederick até a vinícola. Fez com que ele entrasse no tonel de carvalho e o conduziu pelo túnel. Oh, minha pobre, pobre Sofia! Ele resmungava com dificuldade para avançar no percurso devido à sua altura. Como ela suporta isso? Ela chega a sentir o calor do sol tocando seu rosto. Ela não tem escolha. Sua segurança depende de que ela consiga passar por todo este sofrimento. Connie disse ao chegar até a porta: ela está aqui e pode estar dormindo. E, Frederick, ela disse virando-se para encará-lo, acho que você vai ter uma grande surpresa, se prepare. Connie bateu na porta 3 vezes e a abriu lentamente. Sophie estava sentada na poltrona, ao lado da janela com um livro em braille sobre a barriga. Constance? Ela disse levantando o rosto. Sim, sou eu. Respondeu andando até onde Sophie estava sentada e pousando a mão sobre seu ombro. Não tenha medo, você tem uma visita. Acho que você ficará feliz quando souber quem veio vê-la. Sofia, Sofia, meu amor, sou eu, Frederick, sussurrou uma voz atrás de Connie. Estou aqui, minha querida. Por um momento, Sofia não conseguiu falar. Estou sonhando. Frederick? Ela sussurrou. É você mesmo? Oh, sim, Sofia, sou eu. Sofia estendeu os braços para recebê-lo e o livro caiu no chão. Connie se afastou, observando sob o batente da porta, enquanto Frederick foi até Sofia e a tomou nos braços. Lágrimas encheram seus olhos, enquanto ela saía silenciosamente do quarto, fechando a porta.